Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos em mais um Disruptcast. Boa tarde, Alexandre Barbosa. Hoje com o nosso amigo Charles Duvozin. Isso aí. Vamos conversar sobre a geopolítica no Oriente Médio, um assunto que está em todos os jornais, né? E vamos tecer alguns comentários sobre a disrupção disso tudo, né? Nesse ambiente, hoje também, né? Capitaneado pelas redes, digital, tecnológico, né? Não é só uma guerra de trincheira, como se dizia antigamente. Boa tarde, Charles. Boa tarde, doutor Alfredo, doutor Alexandre, ou meus queridos amigos, né? Já de longa data. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui junto com os ouvintes da CBN. E o tema, sem dúvida alguma, é por demais palpitante, porque não se fala mais, né? Se fala todo dia, aliás, né? Na imprensa escrita, a imprensa falada, a questão do conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio, que era um conflito inicialmente só com o Irã e agora você está escalando ele a nível mundial. E vamos debater também, né, o que se busca, o que os Estados Unidos está buscando, o que Israel está buscando, o que tem por trás disso, né? Quem é o Irã? Eu acho que quando você parte para esse assunto, né, discutir a guerra lá que está acontecendo no Irã, quem é o Irã? Né? Porque você já teve a guerra do Iraque, você já teve o Iraque invadindo o Kuwait, os aliados depois devolvendo o Kuwait ao seu povo, isso em 91. Depois você teve em 2003 a guerra do Iraque, né? Os Estados Unidos vai, invade, entra lá. E agora uma situação do Irã, e muita gente se pergunta, vai invadir? Vai colocar soldado lá? Como é que vai? O que vai acontecer? E a pergunta que todo mundo quer a resposta, quando que termina esse conflito? Eu acho que o próprio ouvinte hoje, ele quer saber isso. Olha, tem uma perspectiva de encerramento do conflito? E isso eu acho que nem o Trump, né, sabe, eu acho que ninguém sabe, e nós estamos convivendo com isso. Até já preocupados com o possível aumento do preço dos combustíveis, né, inflação e os reflexos que tudo isso depois advém. Exatamente. Charles, fala um pouquinho para a gente. O professor Charles, professor de ciência política, advogado, ex-presidente da OAB, uma pessoa que tem um grande conhecimento sobre história, sobre economia. Nos fala um pouquinho, Charles, a perspectiva histórica daquela região, o porquê chegamos onde chegamos no momento em que se fala dessa, aspas, guerra, que eu não sei se já existe uma guerra, se não existe. Conta um pouquinho para a gente desse percurso histórico rapidamente e um pouquinho do que nós temos hoje e que devemos conhecer um pouquinho do passado. Veja, primeiro nós estamos falando de uma região que antigamente se chamava Mesopotâmia. Meso entre rios ali, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. O mundo começa ali. A história do mundo começa ali. Então, quando você fala de Irã, por exemplo, a gente não pode esquecer que Irã não existia. A partir de 1935, numa tentativa de modernizar o nome, eles migram para Irã, mas até 1935 aquele país chamava-se Pérsia. E isso do Império Persa, né, talvez um dos 3 maiores impérios que o mundo já viu. Nós vamos inclusive identificar uma situação até peculiar, que você tem, por exemplo, um filme que é Os 300, né? 300, famoso filme de Hollywood, que ele vai justamente mostrar o que foi, né, esse conflito ali, envolvendo um dos maiores exércitos da antiguidade, o exército persa de Xerxes, né? E no filme, inclusive, o Xerxes é representado pelo nosso ator brasileiro Rodrigo Santoro, né? Um filme espetacular. E era o que aquilo? As tais guerras médicas, né, que se implantaram no mundo. Então, eles invadem boa parte da Ásia, chegam até a China, não conseguem avançar, invadem o norte da África, entram ali na Europa, mas são surpreendidos pelas cidades-estados da Grécia, né? Então, Esparta e Atenas, e ali a coisa começa, né, a mudar de panorama, e o exército de 1 milhão de homens vai se perdendo, e o Império Persa vai perdendo força. Mas até 1935, nós tínhamos ali a Pérsia. E o que eu quero dizer com isso? Que é um povo de 3 milênios. Não é um Kuwait da vida que tem 50, 60 anos de idade, não é um outro país mais novo, enfim, os caras têm
milênios ali, né? E vamos lá também, né? Quando você fala do Irã, você não pode deixar de avaliar a morfologia em que eles estão ali, né? O contexto. Por isso que quando você fala de invasão dos Estados Unidos, até é uma coisa muito difícil, porque eles estão numa região montanhosa, o Irã é circundado por montanhas, dentro, né, do país tem 2 desertos, uma das temperaturas mais altas do mundo é ali, inclusive. Já chegou-se a 70 graus Celsius. Um negócio absurdo, absurdo. Então, é um país inóspito, né? Por isso que talvez uma guerra no solo, não sei se vai acontecer, né? Mas a história da Pérsia, né, que seria e se confunde com a história do Irã, é uma história bonita, né? Uma história que traz riquezas, né, à humanidade. E vamos, já que estamos falando de história, né, hoje quando você vai tratar do Irã, fica aquela pecha de que a civilização, né, os iranianos, eles são todos radicais, isso, aquilo, olha, as mulheres usam burca. Nem sempre foi assim. Se você pegar no início do século, né, quando teve ali uma certa ocidentalização, havia mulheres de saia, iam jogar bola, iam para praia, né, usavam roupas de banho, biquíni, enfim. Nada a ver com a atual conjectura. Então, a história do Irã, ele vai sofrendo essas mutações ao longo dos anos. E aí, também um esclarecimento, né? O povo do Irã, ele não, porque às vezes as pessoas confundem, todo mundo ali é árabe, tudo é árabe. Não, não. No Irã, são persas. É outro povo, não são, e diferem dos árabes. Assim como o turco é turco, ele não é árabe. Então nós temos várias etnias, povos que lá habitam. O que une esse pessoal todo, né, é a religião. A religião acaba unindo esse pessoal, né, e aí que você fica analisando, puxa, mas os caras estão jogando bomba em países que em tese seriam aliados deles. Né? Aí, se estão jogando ou não estão jogando, se é um drone que escapou, né, nunca se sabe a real, né, história de tudo que está por trás. Mas o passado do Irã é um passado belíssimo. Eu tocasse num ponto importante, né, já aqui no início da nossa conversa, que é essa questão étnica, né? E é um elemento que vem trazido para a questão informacional da diferença desta guerra contra o Irã das demais capitaneadas pelos americanos, né? Então, essa questão étnica, e depois eu, inclusive, fui dar uma estudada um pouco mais profundamente, cria uma estrutura de nação, coisa que os demais estados ali atacados anteriormente nunca tiveram. Né? A nação persa, e que dentro dessa nação persa, com N etnias que se autogovernam e que se reconhecem no território, que criam o status de povo, né? É muito difícil um agente externo vir a quebrar ou destruir ou fragilizar esse componente, não vou falar ideológico, mas identitário. Né? Então, essa é uma primeira conjectura, né, que a gente pensa. E depois disso, né, como tu bem falasse, anos e anos de civilização ali naquela região do mesmo povo, né, as mudanças que ocorreram também por interferência dos americanos. Né? Até a década de 79, se não me falha a memória, o liberalismo era preferencialmente aceito na região, né? E com o advento do regime dos iatolás, com essa rigidez, né, clérica, isso se arrefeceu ao ponto, né, de se inverter uma lógica do mundo contemporâneo e até ocidental. Né? As mulheres andavam de saia, como bem falasse anteriormente. Hoje elas têm que cobrir o rosto e são espancadas se não usarem a burca de forma correta, né, por uma polícia extensiva, né, que coordena essa questão, né, com um punho muito rígido. Mas também dei uma olhada e me saltou os olhos a questão de que esse regime ele não tem aprovação total da população. Na verdade, pelos estudos que eu vi, ele tem no máximo 20% de aprovação. Né? Tanto é verdade que os americanos se valeram desse movimento, fomentaram esse último movimento agora há um mês, eu acho, um mês e meio, né, contra o regime, que houveram mortes, atrocidades dentro do país, que também não sabemos quanto e como, porque não temos acesso, né, para
reverter essa ordem posta, né? Tanto é verdade que o primeiro movimento dos americanos é assassinar o Ayatollah, né? E com sucesso. O Khamenei. Quando você fala de 79, até 79 você tinha um regime ali monárquico, né? Mas vinculado ao Império Britânico, aos americanos e atendendo aos interesses desses povos. O país em dificuldade financeira, percebendo que o seu petróleo estava saindo para atender os anseios dos americanos e dos ingleses, né, passa por essa revolução, né, do Khomeini. Então, ele vai e, não, tá errado, nós vamos tomar o poder, vamos assumir aqui e o petróleo é nosso. Né? E aí eles fundam uma teocracia, que é esse poder dos ayatolás, né? O ayatolá seria o quê? Formos trabalhar o radical ali, né? Então é sinal de Alá. Então ayatolá é o sinal de Deus. E o ayatolá, ele é diferente um pouco do que se entende por rei ou imperador. O ayatolá é um cara preparado para isso. Ele estuda. Ele é um cara que vai lá para ver as leis do Alcorão, o que diz o Alcorão. Ele parece o Papa do Vaticano. Ele é o Papa lá. Só que eles têm, se você for observar hoje, eles têm dezenas de ayatolás. Eles não têm um, eles têm vários. Então, tem líderes e o líder supremo, né? Por isso supremo o Ayatollah. Exatamente. Por isso que se estranhou, né, quando se escolhe o filho do Khamenei, né? Tudo bem, mataram o pai, assassinaram, mas porque eles sempre condenavam, né? Condenaram essa questão da monarquia, que era o pai para filho, aquela coisa toda. Então, ascende ao poder um outro ayatolá, que é um outro estudioso da lei islâmica, estudioso das leis. Então, um ayatolá não é um cara radical necessariamente, né? Ele é um cara preparado, estudioso. Mas eles têm um pensamento mais arcaico, né? Sob a ótica deles, do conservadorismo. Então é difícil a gente querer dizer se está certo ou se está errado. Me parece que toda vez que você cerceia direito, por exemplo, de liberdade de expressão, você está errado, né? Você está errado, né? Toda vez Dentre tantos ali, você pode escolher qual que cerceiam, porque cerceiam tantos. Né? E aí você obrigar a mulher a vestir a burca, você obrigar as pessoas a agirem dessa forma ou daquela forma. Então me parece que aí há, sem dúvida, um erro. E os americanos se aproveitaram dos conflitos no início do ano, tá? Peraí, nós vamos atuar. Por quê? Porque aos olhos do mundo e do próprio povo que está lá oprimido, o que os americanos estão fazendo? Os americanos estão salvando o mundo de mais um ditador, né? Os americanos salvaram os venezuelanos do Maduro. De certa forma, sim, porque quando você tira o Maduro, que é um ditador, né, para você, em tese, tentar restabelecer a ordem democrática, não deixa de ser um fator positivo. Mas, vamos lá, né? Os americanos não vão lá para fazer ou estabelecer um processo democrático. Não é o povo venezuelano que eles querem abraçar, é o petróleo do povo venezuelano. Tem até essa questão na Venezuela dos bitcoins, que o Maduro teria lá uma quantidade imensa de bitcoin, ouro, né, terras raras, e a Venezuela ainda tem uma reserva, né, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? E vou além. Quando a gente fala desses conflitos, né, de ordem mundial, você percebe também o seguinte, que não só os Estados Unidos estão olhando o petróleo da Venezuela e do Irã, mas há uma birra com a China. A China, ela importava 70% do petróleo da Venezuela. E no Irã, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, a China era um grande parceiro desses dois países. Aí os Estados Unidos vêm, não, agora quem manda aqui sou eu quero mandar no Irã, e já mando na Venezuela. Né? Até nesse aspecto você vê que há interesses, né, geopolíticos entre países distintos, né, duas grandes economias. Essa questão, né, ela atravessa a discussão, né, a questão da energia, vamos dizer assim. Até o Juliano que esteve aqui na semana retrasada, falamos bastante sobre a questão energética das inteligências artificiais, etc. E isso também está em voga, né? A questão tecnológica, uma ideologia tecnológica, vamos falar assim, né? Sob o ponto de vista de aglutinar cada vez mais poder energético para fazer a gestão, né, da tecnologia mundial.
A gente tem até o contraponto do Irã, né, dos drones baratos, né, que os Estados Unidos fez uma contra-espionagem e conseguiu copiar, mas na verdade é mais um elemento geopolítico da estrutura do poder que usa, e aí trazendo para o nosso tema central, né, da disrupção, né, Alexandre, que usa uma tecnologia, vamos dizer assim, barata para desenvolver um confronto, né, uma resistência que não se esperava. Se você for a ver o preço de um drone desse é $20 mil. Um míssil para combater o drone é $1 milhão. Então o custo da defesa norte-americana é elevadíssimo. E a China está quieta. Pode reparar, a China está ali no lado dela, não está entrando em rota de colisão. E isso às vezes nos deixa preocupado. Porque onde é que se a China está quieta, não é à toa. Onde é que eles querem chegar? E aí eu vou dizer para vocês, sabe o que pode acontecer daqui para frente? Já que os Estados Unidos faz o que bem entende, sem consultar a ONU. O Trump não consultou nem o Congresso Nacional para invadir, né, ou jogar bomba lá no Irã. Daqui a pouco, o que a China vai fazer? Vai invadir Taiwan. Essa é a ideia dos chineses, é invadir Taiwan. E Taiwan, né? Taiwan tem uma indústria multimilionária, uma das 10 mais ricas empresas do mundo, que é a TCMS. Eu acho que essa é Taiwan Semiconductors Monopólio, alguma coisa assim. Essa indústria, ela produz 80% dos semicondutores do mundo. Do mundo. Quer dizer, se amanhã acontecer uma guerra, jogar uma bomba nessa empresa, para o mundo. Para o mundo. Inclusive os Estados Unidos, que precisa do chip, né, produzido por essa indústria lá em Taiwan. Então, não é que a China deseja incorporar Taiwan, porque antigamente, quando teve a revolução, né, nacionalista na China, o pessoal foge para Taiwan e fica ali fazendo uma resistência ao governo comunista instalado por Mao Tse Tung. Esse grupo de pessoas, eles se especializaram nessa questão de semicondutores, de chips, e fundaram essa empresa fantástica, né? Eles conseguem produzir chips 20 mil vezes menor do que um fio de cabelo. É um negócio maluco. É maluco, sabe? E aí, para você enxergar um negócio desse, você precisa de máquinas caríssimas, de 100, 200 milhões de dólares produzidos na Holanda, né? E agora eles falaram lá um número, tem 200 máquinas dessas no mundo, tipo 170 tá com essa indústria. E redunda na energia. Pô, e o futuro da humanidade, porque o chip dos telefones celulares vem dessa indústria. Os processadores de computador vêm dessa indústria. Pô, todo mundo depende dessa indústria, né? Tanto que eles estão tentando buscar a instalação de uma indústria, estão já trabalhando isso lá nos Estados Unidos. Mas daí o custo de mão de obra é elevado, a parte tributária é diferente, né? Mas você vê que esses conflitos mundiais, eles passam muito mais por uma questão financeira, tecnológica, de defesa de tecnologias, do que necessariamente, estou preocupado com o povo da Venezuela, estou preocupado com o povo do Irã. Não é isso. Essa é uma situação que hoje se escancarou, né? Até pela questão da informação, redes sociais, né? Informações pluralistas e muitas vezes deficitárias, né? Que nos induzem ao erro, né? De entender as coisas como elas verdadeiramente são. Mas, seu ponto de vista de libertar povos, isso foi a baila, foi derrocado, né? Todo mundo sabe que ninguém vai libertar povo nenhum, né? Mas é uma guerra tecnológica em busca de energia, em busca de poder geopolítico. E que é uma guerra econômica. Toda guerra é uma guerra econômica. Redunda em resultados que se espera para poder ter mais poder. Nunca houve uma libertação de um povo do externo para o interno. Não. Sempre as libertações que houveram foi do próprio povo internamente romper construir uma guerra civil e romper com um regime estabelecido. Né? Então não vai ser agora. Então isso mostra para a gente literalmente o que está acontecendo. E outra questão, tu falasse já no início, é a falência da ONU, né? A ONU é um órgão hoje que já se discutia, mas é a força cogente, normativa, a eficácia, né? A gente já tinha aquele negócio meio
fora o professor de Direito Internacional, a gente sempre teve esse negócio, né, esse medo, assim, sobre... Medo não, esse receio sobre o papel da ONU. E hoje tá apontado, né? Os americanos disseram, nós não vamos mais seguir nada da ONU. Mas a ONU já nasce esfacelada porque o Conselho de Segurança são os vencedores ali, 3, 4 vencedores da Segunda Guerra, mas a China, a Rússia dominando, os americanos com seus interesses, a Rússia com seus interesses. E vamos lá, quando teve intervenção militar para tentar salvar o povo de algum ditador, não deu certo. E nós estamos falando de casos como o Afeganistão, né? Hoje tomado pelo Talibã. Pô, será? Até pouco tempo atrás estavam lá os americanos. Não, nós estamos aqui para ajudar o povo, o povo afegão. O que ajudou? Veja, e não é aqui também criticar por criticar. É avaliar o que está acontecendo. Hoje o governo do Afeganistão é Talibã. Né? Então, radical ao extremo. Iraque, invadiram o Iraque porque o Saddam Hussein é um ditador, porque não sei o quê. O que virou o Iraque? Puxa, tá tenebroso lá. Tá? País com alto índice de violência, brigas constantes entre ele, entre os povos. Então, não ajudou a resolver o problema. Vai ajudar no Iraque? Não vai. Não vai. Talvez gere o caos. Veja, estamos falando de um país, né, que é um dos maiores, acho que é 11º, 12º país em extensão territorial no mundo, 82 milhões de habitantes, é uma população imensa, tá, que está sob o jugo de bombas. Os caras estão vivendo, né, o trauma de ouvir cair míssil, parentes mortos, uma escola foi atingida, morreu 160 crianças, mulheres, né? Então, você imagina o trauma para um povo ver 160 crianças mortas e a gente tem que entender o seguinte, não é que nem o que a gente assiste no cinema, cai uma bomba num colégio, explode, voa braço, cabeça, sabe? É um negócio horroroso. Acompanhei, né, o conflito na faixa de Gaza após o que aconteceu lá em 2023, né, de terem, né, o Hamas acabou matando 1.200 judeus de forma covarde. A resposta do exército de Israel foi não sei se foi tão covarde quanto, mas foi violentíssima. Acabou com o Hamas? Não acabou, o Hamas está lá, né? Tá lá. Agora, quem pagou? 30 mil pessoas mortas. Quem pagou o pato? O povo palestino. A gente tem que entender, aí tu tocasse numa questão importante, né, Charles? O governo, quem tem o poder político, não necessariamente, ou na verdade é quase impossível que represente os anseios do povo. E nesses lugares onde não há democracia, liberdade de expressão, etc., isso fica claro, evidente, né? O Hamas era um governo atroz com o próprio povo palestino, né? Os caras jogavam dissidentes de prédios vendados, caíram, esfacelados para todo mundo ver, né? O próprio regime dos Ayatollahs também fez isso. Então a gente tem que entender que o povo, né, ele não é representado, nunca foi representado, né, nunca foi muito menos personificado, ele não tem nada a ver com os regimes atrozes que os territórios... Eles são vítimas, inclusive. São vítimas, né, que os territórios exercem, são exercidos dentro do território. Então, a gente fala, o problema é o povo, não é o problema não, né? A nossa questão total são as pessoas que moram nesses lugares, né? E não os governos. Mesma coisa na questão de Israel, né? Eu acho que majoritariamente o povo judeu é contra o regime do Netanyahu, né? Hoje o conflito, né, quando questionado, né, junto ao povo judeu, junto ao israelense, e em Israel 20% é muçulmano que está lá, né? Árabes. Sim. Mas se você for fazer a análise de números e de dados, 82%, saiu uma estatística, 82% do povo judeu apoia os atos de guerra em relação ao Irã. Nos Estados Unidos é o contrário. 20, 25, acho que saiu um a cada 4 americanos só que aprova a guerra lá no Irã. Porque eles entendem que é um custo elevadíssimo de uma guerra que não tem nada a ver com eles, né? E que nós estamos lutando pelos judeus. Então o povo americano não quer saber disso. É uma conta que não fecha o investimento americano no território de Israel, né? Aí você escuta jornalista falar o seguinte... Quantos bilhões de dólares por ano? A China está quieta por quê? O que a China está vendo? Cada dólar que os Estados Unidos investem em arma é um dólar a menos na ciência.
E aí, para o chinês, isso é interessante. interessante. Eu vou apostar na tecnologia, vou continuar investindo em tecnologia, bombando no mundo tecnológico e deixo os Estados Unidos comprar bombas. Eles têm bases no mundo inteiro. Né? Então, o que isso redunda? Em custo. Pagar salário de soldado, comida, etc., tecnologia, manutenção. Isso é coisa de bilhão. Né? Então, o chinês, não, meu negócio é o seguinte, meu negócio aqui é gerar emprego, produzir, né? E eu vou usar o dinheiro do governo para a ciência. Não, a tecnologia hoje ela é chinesa, né? A gente pode ver nos carros chineses, tudo, né? Tudo, celulares, enfim, é coisa impressionante o desenvolvimento. Uns amigos, né, têm negócio na China e me falaram que alguns funcionários que são de lá dizem o seguinte, que os filhos hoje estudam nas universidades do Ocidente. Claro. Né? Para aprender as estruturas, né, tecnológicas, enfim, econômicas. Mas os pais deles catavam ratos nos gramados para se alimentar. Então vejo isso um horizonte de 30 anos, 40 anos. Né? Então, assim, os avós dessas pessoas que hoje estudam em Harvard, né, na Sorbonne, em algum lugar, né, dessas grandes universidades mundiais, os avós não tinham o que comer. Se você for fazer uma análise, você puxou muito bem esse assunto, se você voltar na história aqui, na década de 70, o PIB da China era um PIB parecido com o do Brasil. Estávamos ali, economicamente, né, bem semelhantes. E desde então, olha o que abriu, né? O distanciamento entre o PIB do Brasil com o PIB da China. Então, se fala hoje o PIB dos Estados Unidos na faixa de 30 trilhões, China 20 trilhões, o Brasil 2. 10 vezes mais em questão de 30, 40 anos. É isso aí. Né? É isso aí. E um país com severos problemas habitacionais. E você imagina controlar 1,2, 1,3 bilhões de habitantes. Inabitáveis, né? Porque o território chinês é muita montanha, território inóspito. E os caras estão se ajustando e estão preparados. Por isso que os Estados Unidos também fica receoso. A gente falou aqui na questão, acho que da Groenlândia. O que o Trump quer na Groenlândia? Sabe o que ele quer? Terras raras. Terras raras. E ele ficou sabendo, e a China faz o quê? A China, quieta, ela está reconstruindo a famosa rota da seda. Sim. Né? E ela chega, dos países africanos, 95% hoje tem algum tipo de relacionamento comercial com a China. Por quê? Porque o chinês foi lá, construiu uma ponte. Tudo bem, financiou, vai receber, não é de graça. Mas vamos lá, fez uma parceria. Foi lá, construiu uma rodovia, foi lá. Então a China, ela está mantendo contato com esses outros países dentro de um campo comercial não militar. E está adquirindo respeito desse povo todo. E na Groenlândia, o que a China fez? A China não foi lá e ela está explorando. Tem 2 empresas da Noruega explorando. Mas aí o que o americano ficou sabendo? São empresas da Noruega? São. Mas quem que são os sócios? Chineses. E aí bateu o desespero no Trump. Então, peraí, os caras estão pegando todas as terras raras do mundo. Então eu quero, no primeiro momento foi falado até de se comprar a Groenlândia. Foi colocado preço na Groenlândia. Esse é um negócio surreal. Esse negócio de comprar estado é do século XIX, XVIII. Né, os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia, né, e um compra daqui, compra dali. Né? Eles chegaram a tentar comprar. Quando o povo da Groenlândia, vinculado à Dinamarca, falou, não, eu não tô a fim de... Segue como tá, estamos bem aqui. Então eu vou invadir vocês. É isso aí. Mas como? Mas, Alfredo, apesar do papo estar ótimo, sensacional, nós não temos tempo para mais nada. Para mais nada. Inclusive do nosso tempo. Exatamente. Charles, querido, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite. Uma belíssima conversa. Alfredo, semana que vem tem mais? Tem mais Disruptcast aqui na CBN às 16h30 da terça-feira. Charlão, obrigado, meu amigo. Imagina, estamos às ordens aí. E novamente obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Isso aí. Um Também abraço, gente. Estamos no Spotify e YouTube. YouTube, Spotify, tamo lá. Um abraço. Abraço. Tchau para todo mundo. Valeu. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.